A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite também, até porque o Clique Jornal ele é retransmitido às 21 horas, em horários alternativos, para você poder acompanhar bem mais de todo o conteúdo que é divulgado aqui na Rádio CT. O programa de hoje vai falar de um assunto muito importante, aliás, todos os assuntos são muito importantes, mas esse de hoje mexe direto com o seu bolso, com a economia do seu lar. Quanto o senhor e a senhora está gastando com energia elétrica na sua casa, no seu ponto comercial? Você sabia que poderá diminuir em mais de 50%, mais de 60%, mais de 70% o gasto com energia solar? Pois é. O programa de hoje recebe o economista Geraldo Freitas. Ele é economista, formado pela Unianchieta da cidade de Jundiaí. Ele é técnico em edificações e especialista em energia solar. As principais fontes de energia aqui no Brasil atualmente são energia hidroelétrica, petróleo, carvão mineral e os biocombustíveis, além de algumas outras que são utilizadas em menos escala, como gás natural, a energia nuclear, mas a principal que a gente conhece é a energia hidrelétrica, a hidroelétrica, que gera energia que acendemos as nossas lâmpadas, que nós tomamos banho, e etc, etc, etc. Então, o programa de hoje recebe o economista Geraldo Freitas, que é especialista em energia solar. Geraldo Freitas, muito boa tarde, muito prazer em recebê-lo aqui no Clique Jornal da Rádio CT. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos ouvintes, aos internautas. O prazer é nosso de estar aqui e poder responder aos questionamentos e dúvidas porventura existentes, que eu sei que haverá muitas, por conta de ser um assunto novo, um assunto que o Brasil está começando a dar os primeiros passos. Olha, esse primeiro passo, hoje, na mídia, por exemplo, nós encontramos uma notícia que a energia solar cresceu 407% em um ano que o Brasil está em muitas dificuldades. Que notícia boa é essa? É uma notícia que não é nova, porque todos os anos, de 2012 para cá, tem crescido a média de 300% a 400% ao ano. O número de instalações, ele quadruplica a cada ano. Significa que as pessoas começaram a prestar atenção nesse problema, né? Prestar atenção nessa solução. Como você estava dizendo, Paulo, o Brasil tem várias fontes de energia, e o Brasil é considerado um dos países com mais participação das fontes de energia renováveis. O Brasil, entre os BRICS, que é o grupo dos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil é o que mais é o campeão, né, em energia solar. Em energia renovável. Renovável. 80,4%. Enquanto os outros países desse bloco... Os BRICS. Os RICS, né? Os RICS, boa. Eles chegam a 25,3%. Então, nós temos exatamente o inverso da nossa planta, né, da nosso modelo, ele é o inverso do resto do mundo, pelo menos nesse país. E dá para fazer isso também, essa comparação com alguns países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Então, nós temos aqui ainda sendo utilizado em cerca de 15% de combustíveis fósseis, que já é um grande volume, que nós temos que superar isso. E o grande problema que nós temos hoje, que nós temos uma planta, uma matriz energética baseada na energia hidroelétrica, que vamos chamar a de Itaipu. A de Itaipu e etc. O problema é que ela não é suficiente por conta das crises hídricas que nós temos tido. E aí vem a energia contratada pelas termoelétricas, que é mais caro
muito mais poluente, né? E que entra no sistema provocando aquelas famigeradas bandeiras amarela, bandeira vermelha, que a gente tem visto aí. Aliás, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu a bandeira amarela para a energia agora neste mês de maio. Por que a bandeira amarela? A hidroelétrica não está dando conta, a falta de chuvas atrapalha essa corrente de energia pela água? O Brasil é um país hoje que está conectado, então ele tem uma rede uma rede conectada de distribuição no Brasil todo. Então não tem mais problemas locais, os problemas são em geral. Então, prevendo um período de estiagem, a ANEEL e os organismos federais procuram antecipar o problema agora. Eu acho que está correto. Então começam a colocar essa bandeira e começam a pedir para as pessoas economizar energia. A energia solar, ela vem para suplantar isso, porque, veja bem, você tem hoje a possibilidade de produzir a sua própria energia no seu telhado, conectar a rede da concessionária, no caso aqui da nossa região, a EDP Bandeirantes, e durante o dia, como você está produzindo, durante o período de sol, você está injetando a energia que sobra da sua casa. À noite e nos dias nublados, você pega de volta esse crédito. Então, você gera crédito e pega esse crédito de volta. Eu produzo energia aqui na minha casa, eu gasto, por exemplo, R$300 de 100 quilowatts. Isso. Se eu produzir 100 quilowatts, eu dou para a EDP Bandeirantes. Você empresta. Empresto. Isso. Bom, mas o que eu produzir, eu vou gastar quanto? Não, você vai produzir 100, vai emprestar 100, à noite você vai pegar esse 100 de volta. Ok. Tá? Então, o cálculo que a gente faz é para você não ter um investimento maior do que você necessita e nem menor também do que você necessita para ter que continuar pagando. O que a concessionária vai te cobrar quando você produzir o suficiente? Ela está autorizada a te cobrar uma taxa mínima, né? Que é uma taxa que eles chamam de disponibilidade do sistema, custo de disponibilidade do sistema. Por quê? Você está usando a rede deles como uma bateria. Okay. Você não tem uma bateria em casa, você bota na rede e depois você pega de volta. É uma grande bateria. Então você está utilizando essa rede, então você paga. Certo. Para a grande maioria dos consumidores residenciais, que é uma ligação bifásica, você paga 50 kWh por mês como taxa mínima, que vai dar, na nossa região aqui, cerca de R$27, R$28, não chega a R$30, como taxa mínima. O resto você pode produzir. Você pode produzir e ter esse crédito. Agora, dessa produção, eu vou estar economizando, vamos colocar aí em R$200 de energia, fala bem baixo mesmo, de R$200 que eu gasto de energia mensal. Isso deve dar uns 100 e poucos quilowatts, 110, 115. Após isso, eu vou gastar quanto? Eu gasto lá R$200. Com a energia solar, vou gastar quanto? Se a sua ligação na sua casa for bifásica, você vai gastar R$27, R$28. Que é só a taxa de administração? Mínima. A taxa mínima, a taxa de disponibilidade do sistema. Então, se quem gasta 200 faz uma economia de R$172, R$173. Isso. E quem gasta 800 faz a economia de R$773. Por quê? É a mesma relação. Poxa vida, a mesma. Quem gasta R$800? Se a ligação for bifásica, é 50. Se a ligação da casa da pessoa for trifásica, aí o mínimo é 100 kWh e vai dobrar, e você vai chegar a R$57 por aí. Isso na nossa região, tá? Aqui no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, porque o Brasil é muito diferente. Tem gente pagando 70 centavos o quilowatt-hora aí no Nordeste e no Norte do país. Olha, é tanto quanto o GNV, que a população descobriu o GNV é uma baita de uma economia. Então, agora, nesse momento que o Brasil atingiu esse novo recorde a chamada mini geração, não é? É mini geração. Mini geração de energia a partir dos painéis solares. O Brasil, então, vai ter um boom de investimento na fabricação de energia. Olha, tem até uma notícia que saiu agora, no começo do ano, que o último leilão que
que o governo federal fez para contratação de energia, ele faz leilão anual para isso, para contratação de energia para essas crises que tem, quem dominou esse leilão foi a energia solar. Ela conseguiu fazer o preço, pela primeira vez, mais barato do que da energia solar, da energia elétrica, da hidroelétrica. Que maravilha. Então, aqui nós temos essa notícia que ele ficou entre R$ 143 e R$ 146 reais por megawatt-hora. Eles vão vender para o governo a esse preço. Isso significa 14 centavos por quilowatt-hora. Nós estamos pagando 57,7 aqui na Bandeirante, né? Então, um quilowatt-hora. 1 quilowatt. Eu sempre ouvi falar que a energia solar ela era mais cara, né? Que eles usavam só para algumas áreas estratégicas. Isso. Por exemplo, a energia gerada por satélites é a energia solar. Eles têm os painéis solares que se abrem lá para gerar energia. Por que então só agora o Brasil acordou para esse novo tipo de energia? Olha, houve uma sequência de fatores que possibilitaram isso. O primeiro foi a resolução de 2012 da ANEEL, que autorizou a conexão à rede, porque antes as pessoas produziam e tinham que ter baterias para poder usar. Então, isso encarecia, além de ser bateria, nós sabemos que é lixo tóxico, né? São metais pesados, a cada 3 anos você tem que trocar, e você tem um grande problema. Você produz uma energia sustentável e gera lixo tóxico. Então, foi um grande avanço em 2012, que foi feita essa primeira regulamentação. A partir daí começou-se uma sequência de regulamentações federais, estaduais, até municipais, isentando os impostos. E depois teve a regulamentação da 687 de 2015, que autorizou também as pessoas a fazer em conjunto. Então, as pessoas não precisam fazer sozinhas, elas podem fazer em conjunto. Num condomínio, por exemplo. Um condomínio, uma cooperativa, um consórcio de empresa, pode fazer em conjunto e cada um fica com sua parcela de crédito. Isso também possibilitou. E também no mercado internacional, com o aumento da demanda, com o aumento da escala de produção, os materiais também diminuíram de preço. Então, nós temos hoje isenção total de imposto de importação, ICMS, IPI, algumas cidades até o ISS na hora de construir. Infelizmente, São José ainda não está isentando o ISS na hora da instalação, mas já está isentando 5% do IPTU de quem coloca coloca a energia solar, já é um passo, a gente já tem... É uma boa informação. Então, para quem tem energia solar, tem 5% de desconto no IPTU. No IPTU, tem que entrar com o processo lá, de seguir o regulamento lá da prefeitura e pedir essa isenção. Então, hoje nós temos vários estados que saíram na frente, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a regulamentação geral, quem fizer uma mini usina de até 1 megawatt pico, que seria 1 megawatt de potência, tem isenção no ICMS na hora de transferir. Então, você produz ali, nós nos juntamos, produzimos, e na hora que transfere essa energia para a gente, eu não pago ICMS. Uhum. Só que acima de 1 megawatt ainda pagamos. Então, quem fizer uma usina de 2 megawatts, vai pagar ICMS. Em Minas já não é assim, em Minas é até 5. Então, você percebe que alguns estados avançaram na regulamentação federal, isentaram mais para poder contribuir com esse processo. Então, Minas e outros estados aí estão bem avançados. Tanto que Minas Gerais, hoje, é um dos estados que mais se faz instalação de energia fotovoltaica. Agora, o Geraldo Freitas, você falou de montar uma mini usina. Eu posso usar comercialmente, então, a energia solar para ganhar dinheiro? Veja, a energia solar você não pode vender a energia, porque ela é um monopólio. Ainda é um monopólio de uma concessionária que participou de um leilão. Mas você pode juntar vários comerciantes, que é o que nós estamos propondo também para fazer, juntar um pequeno número de comerciantes. Vamos colocar aqui 20 comerciantes. 20 padarias. 20 padarias. A gente constrói uma usina de 1 megawatt e cada um entra com a sua parte e fica com a sua parte também da energia. O benefício próprio pode, né? Pode. Mas não pode vender. Mas existe, como no Brasil também os brasileiros são muito criativos, tem-se uma nova solução que é a locação do equipamento. Então você não tem o recurso, você é uma comerciante, não tem esse recurso, você entra no consórcio mesmo assim, um outro tem o recurso, que faz parte do consórcio, te investe nesse equipamento e você loca o equipamento dele.
você está alocando o equipamento dele, você está ficando com a energia produzida por esse equipamento. Ah, entendi. Então, em Minas tem uma experiência já funcionando, né, que é na cidade de João Pinheiro, lá no norte de Minas. Como Minas, a CEMIG, ela é praticamente o estado todo, é concessão da CEMIG, eles fizeram um consórcio com comerciantes praticamente do estado todo. Bom, então a gente faz assim, nós vamos para um breve intervalo agora. Posso deixar uma perguntinha no ar? Exatamente. Só que não pode rir, hein? Em países ou em lugares que não tem sol, tem como gerar energia solar? A gente responde. Vamos, tá bom. olha, e onde não tem sol, então seria... Não tem sol assim, que o sol não aparece tanto quanto Eu no vou dar Brasil. alguns dados interessantes. Então vamos falar. E uma outra pergunta é, já que você estava falando ali da mini usina, qual é o tamanho da potência desta mini usina? Um breve intervalo e a gente volta já com o Geraldo Freitas. Ele é economista e especialista em energia solar. Já já ele vai falar exatamente da economia. Quanto é que o senhor, que a senhora vai economizar instalando a energia solar aí na sua casa ou no seu ponto comercial. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje, especialista em energia solar, que é o economista Geraldo Freitas, está aqui no Clique Jornal exatamente para mostrar esta novidade nesse momento em que cresceu mais de 400% a implantação de energia solar aqui no Brasil. Uma notícia relevante é que a tarifa de energia elétrica de maio deste ano teve um acréscimo de R$1 para cada 100 kW. Cada 100 kW mais R$1 parece nada, não é?
mas é um dinheiro estrondoso. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, definiu que a bandeira tarifária deste mês é a bandeira amarela em razão do fim do período chuvoso. Agora, uma pergunta antes das respostas do bloco anterior, Geraldo. Quantas bandeiras tarifárias de energia nós temos? A amarela, R$1. E a vermelha? São 3, então. Isso. Verde, amarelo e vermelho. Verde, amarelo e vermelho. A amarela é R$1. E a vermelha? Eu não me lembro, se não me engano, é R$3. Preciso confirmar isso. Agora, quando a gente chega à bandeira vermelha, é porque é crise hídrica. É crise hídrica. Como estivemos aí ao final de 2016, você lembra? Tivemos. Então, mas daí é porque está usando energia termoelétrica. Ela é mais cara. E aí paga-se R$3 cada consumidor. Ela vai para um fundo de compensação, que na verdade ela é bem mais cara que isso. Ela vai para um fundo de compensação que lá se faz as contas de como pagar as termoelétricas. Agora, nós temos uma questão que essa energia que a gente tem aqui no estúdio agora, ela pode estar vindo do Nordeste ou do Amazonas. Exato. A rede é interligada. Então, ela pode estar vindo de uma termoelétrica, pode estar vindo aqui de Paraibuna, onde também se produz. Também. É a mesma coisa que vai acontecer com a energia solar. Exato. Pode vir de qualquer lugar a energia que a gente está consumindo. Na verdade, o sistema chama geração distribuída. Por que geração distribuída? A ideia é que você gere próximo do local de consumo. Porque é para evitar exatamente o transporte, né, dessa energia. O quanto caro e problemático é o transportar uma energia lá de Itaipu, né, até aqui, ou lá do norte do país até aqui. Né? Então, o incentivo que a ANEEL quer colocar e que o sistema quer colocar é isso, você produzir próximo. Usando esse exemplo seu, se aqui no sindicato, no Ciência e Tecnologia, onde está a rádio, se fizer uma instalação, né, que gere energia para este prédio, o vizinho do lado aqui vai estar usando a energia que você está produzida aqui, que está sendo excedente. Por quê? Porque é mais próximo, isso é óbvio que a concessionária não tem nem como fazer, pegar a energia daqui e levar lá longe, sendo que aqui do lado está usando. Ela é como se fosse água, né, no cano. Ela sai no próximo espaço onde estiver sendo aberta a torneira. Então, a energia produzida aqui pode servir aos moradores e ao comércio aqui da rua. Da rua, exatamente. E seria o ecologicamente correto? O correto, porque você não está transportando milhares de quilômetros naqueles linhões que de vez em quando dá um problema, queima lá um fusível e dá aquele problemão que as pessoas ficam sem luz. Pouco tempo atrás teve um problema no Nordeste, que é onde se isolou o Nordeste por conta de um problema técnico numa rede de transmissão. E foi erro humano, né? Eu não acharam o culpado. Eu não sei. Paulinho, deixa ele responder a minha pergunta. Claro, é agora, hein, Shirley? Vamos lá. Então, aquela pergunta que eu fiz. Em países onde o sol é menos forte e tudo, tem como gerar energia solar? Tem. A verdade é o seguinte, a fotovoltaico, exatamente, o nome vem da foto, luz, voltaico é a energia de volts, né? Então, a energia solar fotovoltaica ela é a partir da luz do sol, não do calor do sol. Olha que interessante. Então, por exemplo, as placas, os módulos que a gente usa, as placas, chama-se Canadian, que ela é uma companhia canadense que se associou aos chineses e fabrica, hoje é um dos maiores fabricantes de placas solares, que começou a tecnologia no Canadá, entendeu? Então, o Canadá, nós sabemos que o sol lá, ele só dá as caras e vai embora. Mas a luz fica, né? Porque ele está lá no horizonte e está fazendo luz. Óbvio que não se produz tanto quanto no país onde o sol está a pino. O dado técnico, né? O Brasil é o segundo melhor índice solarimétrico, a segunda região no mundo onde se tem mais luz do sol. Só perde para o Saara. Uau, hein? Então o Brasil tem que aproveitar, né? Um dos países que mais avançaram na energia solar é a Alemanha. Tá? A Alemanha tem 4 meses de sol, 5 meses de sol por ano, sol forte. O ponto de melhor insolação da Alemanha é pior do que o pior ponto no Brasil. Então, nós não temos desculpa para não fazer energia solar no Brasil. Tá?
Lá, óbvio que lá eles foram a partir de um problema que eles não tinham energia. Lá não tem queda d'água, não tem fonte hidrelétrica, era a partir do carvão e da usina nuclear. Então, eles tiveram que buscar alternativa. O governo fez incentivo, por exemplo, lá o governo compra a energia do cidadão que produz e tem um superávit, entendeu? Lá, plano de aposentadoria dos alemães é aplicar energia solar. Ele não bota no banco, ele bota em energia solar porque ele vai ter uma renda até o fim da vida ali. Então aqui tem abundância de luz solar, é só boa vontade mesmo para implementar. Sensacional, sensacional. Então, a pergunta que você estava fazendo no intervalo também é boa, Paulinho. Quanto custa, né? Exatamente. Para fazer colocar luz solar, colocar placa solar nas casas, numa casa, por exemplo. A conta que a gente faz, uma conta rápida, é de 6 anos do valor que você vai economizar. Então, o payback, o retorno do investimento é 6 anos. Uhum. Óbvio que depende muito da posição do telhado, da condição que você tem no telhado, se não tem sombreamento de uma árvore ou de um prédio vizinho. Então, isso tudo modifica, porque a sombra, na hora que passou a sombra, você não produz, ou produz muito menos, né? Então, quando o sol está radiando em cima, ele produz e produz bastante. Então, depende muito disso. Mas num telhado normal, que a gente tem aqui, voltado para o lado certo, que é o norte, onde se pega sol o dia todo, você vai produzir energia que te dê um retorno em 6 anos do valor que você investiu. E você fala, mas quanto 6 anos? E quanto dura esse equipamento? As empresas garantem 25 anos. O Canadian, por exemplo... é durável. 25 anos com 80% de da eficiência, capacidade. De eficiência. Hoje ela produz 100, ele garante 80 kW daqui a 25 anos. Daqui a 25 anos. Estava falando da Alemanha, há pouco tempo atrás teve uma notícia, o pessoal fez festa de aniversário de 35 anos para o equipamento que está produzindo ainda. Agora, eu posso ligar, por exemplo, na minha casa tem o ar-condicionado, tem a geladeira e o chuveiro. O chuveiro é o vilão da energia elétrica, todo mundo sabe disso. Eu posso ligar apenas esses equipamentos na energia solar? Não, veja, a energia solar não é direcionada para um ou outro equipamento, ela é direcionada para a energia da casa. Uhum. Né? A mesma dúvida, pessoas perguntam sobre elevador. Ela não tem que ter nem a potência que o elevador exige, nem a potência que o chuveiro exige. Ela tem que produzir o quilowatt-horas, tanto de energia, que você consome durante o mês, para que você troque com a concessionária. Aí fica no geral. Fica no geral. Para chuveiro, para ar-condicionado, geladeira, ferro elétrico. É a mesma relação de quando você coloca na rua. Vai para quem estiver usando. A mesma coisa em casa. Aquele que estiver usando, vai. Se o chuveiro for mais forte, se os equipamentos que você está usando estiverem consumindo mais do que você está produzindo, então você busca da rede. Automaticamente volta da rede. Ah, sim. Então, não vai ser cortada a energia da rua. Não, ele fica ali. Você fica injetando e pegando de volta. Injetando e pegando de volta. Mas é claro que para isso, Geraldo, muda-se o relógio. Não é é outro relógio. Então, a concessionária ela substitui o medidor. Uhum. Passa a ter um medidor bidirecional, que é o medidor que mede a energia que entra e mede a energia que sai. Muito bom. Então aí você fica com as duas medições para saber quem deve para quem no fim do mês. Geraldo, uma pergunta. E à noite, para o próximo bloco? E à noite, como é que vai gerar energia se o sistema é conectado à rede para geração de energia e disponibilidade de energia 24 horas? É mais ou menos assim? Não, você não gera energia à noite. Não gera. Tem sol, mas então, você pega de volta aquilo que você gerou durante o dia. Ah, que sensacional. Por isso que o cálculo é feito para que você gere durante o dia o suficiente para que você não receba de volta os créditos necessários à noite. Óbvio que esse cálculo é feito anual. É um cálculo é feito anual. Por quê? Porque tem dias nublados, tem meses que você consome mais, produz menos, e tem meses inverso. Então, você faz um cálculo anual com base em índices solarimétricos. Inclusive, o próprio INPE tem esses índices, né? Junto com a NASA, junto com outros órgãos, a gente tem uma cesta de índices que diz, aqui em São José dos Campos, qual é o índice, quanto se produz por ano de energia
de energia solar. Tem esse valor. Um breve intervalo e a gente volta já com o Geraldo Freitas. Ele é economista e especialista em energia solar. Pode ficar sossegado, o senhor e a senhora, porque daqui a pouquinho o Geraldo vai passar o contato aonde o senhor e a senhora pode ter uma consultoria a respeito de energia solar. No próximo bloco, eu quero voltar a falar, Geraldo, sobre padaria, do pão nosso de cada dia, das pizzarias, que são um dos maiores consumidores de energia de uma cidade. A gente fala sobre isso. Um breve intervalo, Geraldo Freitas já de volta aqui no Clique Jornal, não saia daí. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio. Não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o Geraldo Freitas, economista e técnico também em edificações. Isso. É muito mais fácil, o técnico de edificações vai trabalhar diretamente na laje do prédio. Exato. Então, é mais fácil de dar uma consultoria nesse caso. Mas como economista também a gente sabe fazer as contas, sabe planejar, sabe ver como é que vai ser o resultado disso. Acho que foi a união. Exatamente, juntou o útil ao agradável. Agora, a pergunta, uma padaria que tem um gasto de 14 mil reais, 14 mil reais de energia elétrica, com a energia solar, ela vai baixar para quanto esse custo? Então, aí vai depender se ele tem um telhado em condições de tamanho e em condições assim, próprias para se instalar
o painel fotovoltaico. Por quê? Porque o que a gente sabe que o comércio, normalmente, ele está do lado de prédios, no caso de São José dos Campos, muitas árvores grandes. Eu já fiz cálculo para algumas padarias que tem esse problema. O telhado não é propício e não é suficiente, né? É pequeno. Então, para esses casos, se o telhado fosse, respondendo a sua pergunta, se o telhado fosse suficiente, ele poderia economizar R$ 13.950, porque ele tem uma ligação trifásica, ele ia economizar, pagar R$ 57, R$ 58 por mês. Geraldo, eu vou repetir a pergunta para o internauta entender. Uma padaria que gasta R$ 14 mil vai economizar quanto de energia elétrica? A taxa mínima. Por isso que eu coloco, é difícil você encontrar um comércio que tenha essa conjunção de fatores. Para isso, nós estamos estabelecendo uma proposta, estamos fazendo algumas consultas com alguns comerciantes que estão interessados na energia solar, de se construir uma mini usina em grupo. Um grupo de comerciantes, de donos de padaria, sorveteria, donos de açougue, que tenham um gasto razoável de energia e queiram participar. Cada um participa com a sua parte, com o seu quinhão assim, do investimento, e vai pegar também a sua parte dos créditos. Isso é possível a partir da resolução 687 da ANEEL, que permitiu os consórcios e as cooperativas para as pessoas físicas. Então, nós estamos já com um projeto delineado, temos até o local, nós recebemos a oferta de um shopping aqui na região para instalar no telhado do shopping, ou seja, a gente não vai ter nenhum custo de manutenção de cerca, de cercamento, de vigilância, de câmera. Muito bom. Então, a gente... E para o shopping é importante também, porque ele adere a essa marca, né? E nós temos essa possibilidade de fazer. Então, nós estaremos chamando em breve uma reunião. Aqueles que estiverem interessados, depois a gente vai passar o contato, manda aí um WhatsApp para a gente, que a gente vai guardar o contato e vai chamar para essa reunião. Olha, que interessante. Então, um shopping já se interessou, porque o gasto num shopping center é inimaginável em energia elétrica. Tem várias lojas, vários equipamentos. Mas, nesse caso, vou imaginar aí um shopping, qualquer um que as pessoas estejam imaginando aqui. Como é essa instalação? Quantas placas para gerar a energia para aquele shopping? Não, no caso desse shopping, ele não se interessou pela energia porque ele já tem um processo anterior que ele compra no Mercado Livre. Então, tem um processo de Mercado Livre que ele paga mais barato e tem um contrato de longo prazo. Então, para esse momento, ele não se interessou. Mas existem algumas lojas, que são chamadas lojas âncora, que são as grandes lojas, que têm o medidor separado do shopping. Interessante. Aí, essas lojas também podem entrar. Então, nesse caso, é uma mini usina de 1 megawatt pico, e eu não me lembro, não recordo agora quantas placas são, mas é uma área de 7.500, 8.000 metros quadrados de telhado. Que tem disponível em qualquer shopping. Em qualquer shopping, que nesse caso desse shopping em particular, ele está ideal, porque os telhados são voltados para o norte, vai produzir muito, então a gente está muito confiante nisso. O que nós temos agora é tentar reunir esse grupo de comerciantes que topem fazer isso, mesmo aqueles que não tenham o recurso, a gente também ajuda... Abrindo linha de investimento? Abrir linha de investimento, procurar investidores que queiram investir, ou mesmo empréstimo, né, para que eles participem e venham a ter essa solução. E já tem financiamento para energia solar? Olha, infelizmente aqui no estado de São Paulo nós estamos um pouco fora do eixo, fora desse eixo de financiamento. Lá no Nordeste o pessoal tem o Banco do Nordeste com umas linhas bem atrativas, na Amazônia também, no Sul também. Aqui são poucos os bancos que oferecem isso, e aí tem a possibilidade do BNDES, que nós sabemos que é muito complicada a tramitação, tem que dar a burocracia. Casa como garantia. Tem um monte de outras coisas. Então, a gente
E os bancos que fazem financiamento, eles fazem pelo preço do juro comum, e aí não compensa. Não é vantajoso. Não é vantajoso. Agora, Geraldo Freitas, o Brasil ele é um dos países que possui a maior incidência solar. Fala-se em 5,4 kWh metro quadrado de energia. O Brasil fica à frente dos Estados Unidos, fica à frente da China e da Alemanha. Mas, no entanto, Geraldo, em capacidade instalada, o Brasil tem apenas 1 gigawatts. E a China, por exemplo, tem 130 gigawatts. Por que isso? Você também é a primeira pessoa a falar sobre essa energia nos meios de comunicação. Por que essa diferença do Brasil com o resto do mundo? Eu acho que um pouco foi o conforto que o Brasil, a situação de conforto que o Brasil tinha, de ter uma matriz energética sustentável como a hidrelétrica, né? Como a energia hidrelétrica, e por muitos anos ficou tranquilo e não propôs investimentos diferentes. Diferente da Alemanha, dos Estados Unidos, que a matriz energética deles é bem diferente e é baseada, inclusive, no caso, por exemplo, da Europa, é baseada no carvão, né? Então, o carvão e, no caso da Alemanha, também na energia nuclear. Então, eles tiveram a necessidade, eu acho que a necessidade faz o progresso também. No caso do Brasil, parece que a necessidade também está ajudando agora, com essas crises hídricas que aconteceram, ajudaram a alertar para isso. Então, não é um problema não é por consciência ambiental que os Estados Unidos estão na frente do Brasil, com certeza. Entendeu? Porque a gente fez... um dos maiores poluidores. Exatamente. Então não é por consciência ambiental, é por economia mesmo, é por ter outra alternativa. Garanto que também a Alemanha, apesar de que os alemães são muito mais avançados do ponto de vista ambiental e ecológico, mas também, com certeza, a questão econômica pesou alto para que eles pudessem ter esse avanço. O Brasil está começando, mas eu acho que, como você falou, nós estamos quadruplicando a cada ano, então não está ruim. Entendeu? Estamos atrasados, mas nós vamos alcançar. Nós vamos chegar lá. Nós temos sol de sobra, temos vento de sobra. Agora, em relação à energia eólica, a energia solar está quilômetros à frente. Ao contrário. Ao contrário? A energia eólica hoje ainda produz muito mais. Porque a energia eólica são grandes usinas, com grandes investimentos. É diferente da solar. Diferente. Eles têm... Porque você não consegue... Você pode até colocar uma pá aqui na sua casa para ver lá, mas ela o rendimento disso não garante, muito pouco. Então, as grandes usinas, principalmente no Nordeste e lá nos Pampas, no Sul, elas conseguem produzir bastante, entendeu? E estão bem na frente do ponto de vista de produção. Então, a eólica está mais adiantada que a solar. Está. Agora... a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, disse que o ano retrasado, 2016, as mini geradoras de energia solar cresceu 407%. Esse 407%, o que vai fazer com essa energia? Vai sobrar energia? Não sobra, né? Porque a gente está sempre, o consumo sempre aumenta, né? Então, essa energia ela ainda é muito pequena em relação ao que é 400% que cresceu, mas como você disse, só tem 1 gigawatt instalado. Exato. Então, 1 gigawatt para uma matriz energética que o Brasil tem é muito pouco, né? É 0,6%, se não me falha a memória, da matriz hidroelétrica. Então, é muito pequena ainda. Então, ainda não é um diferencial. Esse diferencial vai acontecer daqui a uns 10 anos, se a gente continuar nessa escala de crescimento, a gente vai começar a fazer diferença. A mini geradora, né? Tem microgerador e mini gerador. O microgerador é até 75 kW pico. Então, é uma usininha de até 75 kW. De 75 até 5 GB é mini gerador. Bom, agora, o valor dos painéis solares tem isenção do imposto de renda para quem compra? Então, ele já vem isento de IPI, de imposto de importação, de IPI, de ICMS, né?
e alguns locais, como algumas cidades, é isento o ISS na instalação. Então, hoje já está mais tranquilo de comprar, está mais acessível. Além do que, com a produção aumentando, com a escala de produção aumentando, o preço está ficando mais barato em relação ao que era no passado. Nós temos um problema de oscilação do dólar, de vez em quando ele fica mais caro, tal, mas ele é relativamente mais barato do que no passado. É um produto que vai se instalar agora e vai durar 20 anos. Então, as empresas, principalmente as grandes empresas de placas, elas nos garantem 25 anos com 80% de lá potência. No final, daqui a 25 anos... Daqui a 25 anos tem que estar, eles garantem 80% de eficiência. Ou seja, podemos dizer que é 25 por ano, 25 anos. O inversor, que a gente trabalha, ele tem 7 anos de garantia de fábrica. O inversor é o equipamento que inverte, que transforma a energia de corrente contínua para corrente alternada e bota no 220 nosso aqui, ou no 110. Que maravilha. Bom, nós já está no final desse bloco? Bom, no finalzinho desse bloco, para o próximo bloco, Geraldo Freitas, quanto custa um painel de energia solar instalado para quem gasta R$200 mensais de energia? Esse pode responder? Posso. Um breve intervalo, Geraldo Freitas, ele volta já aqui no Clique Jornal e no próximo bloco vai passar para o senhor e para a senhora o endereço, telefone, WhatsApp, e-mail, tudo isso aqui no Clique Jornal. Um instante e ele volta já para o encerramento desse bate-papo sobre energia fotovoltaica, energias renováveis aqui no Brasil. Breve intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao senhor e à senhora que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou de cultura, não. Na nossa programação, abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais. Aqui vem o Conlutas, a CUT, a CTB, os movimentos populares. O Cosme Vitor sempre nos dá a honra da sua presença aqui. A cultura, através da Fundação Cultural, passa também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religião, sempre ao vivo, sem cortes e com transmissões em horários alternativos para você. Sempre às 21 horas você pode rever essa entrevista, inclusive essa do Geraldo aqui. Então, assim, a gente dá mais espontaneidade à dinâmica e do nosso jornalismo. E você pode participar aqui mandando a sua mensagem para o imprensa@sindct.org.br. No Facebook, você já está assistindo, mas é bom relembrar, facebook.com/Rádio CT Face. Ou então, área 12, você pode ligar e participar no 3904-6654. Esse são os nossos contatos aqui no Clique Jornal, que a gente agradece muito a participação de vocês. Geraldo Freitas, pergunta que ficou do bloco passado para esse. Se, por exemplo, eu tenho energia solar na minha casa e acabou a luz, o que acontece? Eu fico com luz e o resto da rua não? Não. Existe uma norma dentro da resolução da ANEEL que se chama anti-ilhamento, que é a necessidade de você desligar também automaticamente o aparelho, o inversor, que é o aparelho que converte a energia, ele desliga automaticamente quando acaba a energia da rua. Por quê? Porque eu não posso injetar uma energia na rede que vai ser objeto de manutenção pelos técnicos da concessionária. Pode ocorrer um acidente. Pode ocorrer um acidente. Então, isso é obrigado. Caiu a luz da rua, caia também a geração, infelizmente. A não ser que a pessoa tenha um sistema chamado backup, que tenha controlador de cargas e baterias, que fique autônomo. Há a possibilidade de fazer isso, mas só em casos onde as pessoas não podem mesmo ficar sem energia, como o caso de laboratórios, né? Alguns casos que... Pessoas que necessitam de algum aparelho ligado. aparelho ligado, dá para fazer. E dá para fazer, inclusive, separando esse aparelho para essa célula de sobrevivência que se chama. Bom, você é especialista em energia solar, especialista na documentação. Como é que a pessoa entra em contato? Eu quero, gasto R$200, quanto é mesmo o valor de quem gasta R$200? Para quem gasta, por exemplo, para quem vai economizar R$200, ele vai gastar em torno de 15 a 16 mil reais para instalar. Eu falo porque ele economiza 200, porque ele deve estar gastando 230 e pouco, vai economizar 200, porque ele vai pagar uma taxa mínima de 30, de 27, 30. Então, quem gasta R$200, ele vai comprar o sistema, vai instalar, se tiver bastante telhado, as placas voltadas para o norte, que é o natural, isso. E ele paga de 200, cai para R$30. 27, no caso da nossa região, 27 a 28 reais. Bom, e é 15 mil. Para pagar esses 15 mil reais, como? No cash? Infelizmente, é um equipamento importado que tem que ser comprado à vista. Ele pode, se ele não tiver recurso próprio, ele pode fazer um financiamento ou via banco, ou no caso aqui de São José, por exemplo, a gente tem falado com o pessoal que é sócio da Crescem, que é uma cooperativa de crédito. Da prefeitura? Da prefeitura, os funcionários públicos, eles podem, lá os juros são mais modestos, ele pode pegar lá. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu fiz agora, ela tirou do fundo de aposentadoria dela, porque o fundo de aposentadoria, ela gasta R$400, ela vai economizar R$400 por mês de energia.
E o valor que ela gasta hoje. Isso. De 400 que ela gasta... Ela gasta 400 e pouco, ela vai economizar 400, porque esse pouco é o, digamos assim, a taxa mínima. Ok. Ela tirou do fundo de aposentadoria um valor correspondente ao que ela precisou e que dava 200 e poucos reais de rendimento por mês, ou seja, ela passou a ganhar dinheiro, porque o fundo do aposentadoria... Daria 200. Que daria 200 e pouco, ela vai economizar 400. 400, quer dizer... Então é um investimento bem maior. Ela continua ganhando 200. Continua ganhando 200 e mais 200. Então, outras pessoas, tem um caso, a pessoa está vendendo um carro para fazer, porque o carro você financia 0,9%. Muito bem pensado. E a energia aqui, qualquer outro empréstimo, você vai no banco, é 2, 2,1, tem banco que faz 1,7, mas para o cara que tem um cadastro muito bom. Então, a pessoa fala, vou refinanciar um carro a 0,9, vendo esse, faço aquela troca com troco, vou lá na concessionária, pego um novo, vendo o meu para a concessionária e faço com a economia da energia solar, ela vai pagar a prestação do carro. Que sensacional. Um carro novo, mais cheiroso. Novo e energia solar. Ô, Geraldo, para entrar em contato, qual é o telefone? O WhatsApp? O WhatsApp é 012 981 14 38 18. Então, atenção. O WhatsApp, para entrar em contato com o Geraldo Freitas, que é economista e especialista em energia solar. Área 12, aqui em São José dos Campos, 981 14 38 18. 981 14 38 18 é o WhatsApp tem a empresa que é o Gerasol. Gerasol. Agora, e o e-mail? O e-mail é contato @gera-sol.net.br. Contato @gera-sol.net.br. E tem um site? O site é o gera-sol.net.br. Pode entrar no site também. Isso. gera-sol.net.br e ali já faz um cadastro, pergunta. Agora, e o orçamento? No caso, para São José dos Campos? Então, a pessoa pode, usando inclusive esse meu WhatsApp ou e-mail, me manda uma conta de luz, uma cópia frente e verso, porque no verso da conta tem um histórico, né, de quanto ele gasta de energia, que a gente faz um cálculo rápido e já devolve para a pessoa um orçamento rápido, sem nenhuma preocupação. Não precisa nem ir lá, a gente faz apenas para a pessoa tomar conhecimento de quanto custaria. Se a pessoa se interessar, a gente vai e faz uma análise mais profunda. Olha, então, pelo WhatsApp, mande a conta de luz para fazer um cálculo de quantas placas. Qual o valor que ele vai gastar. Qual o valor? Então, olha, WhatsApp 981 14 38 18, mande a conta de energia elétrica, de quanto você gasta, e recebe automaticamente. Demora o retorno? Coisa de uns 3 dias até a equipe chegar, fazer um cálculo, ver como é que está no mercado o preço, estabelecer qual é o kit de equipamentos necessário, e depois ver o melhor preço da praça também, porque não podemos, entendeu? Temos que pesquisar o preço, porque existem vários importadores, e também a gente faz e devolve para o cliente um cálculo, né, um orçamentozinho preliminar para que ele tenha ideia. Tá? Agora, pois não, Geraldo. Eu só queria colocar uma questão que ficou, que é a questão de quem mora em apartamento. Quem mora em apartamento. A Shirley que é o meu caso, por exemplo. Eu moro em apartamento e não tenho telhado. E daí? Eu consigo produzir energia solar? A gente consegue fazendo a energia fora, fazendo em local diverso onde a gente mora. Por exemplo? Formando uma cooperativa e a gente constrói uma mini usina, uma micro usina. Com quantas pessoas? Com quantas puder. A partir de 20 pessoas já se forma uma cooperativa. Pode ser 1.000, entendeu? Quanto mais, melhor. É óbvio, porque você ganha em escala. Há possibilidade. Então, nós estaremos também chamando pessoas que ou morem em apartamento, ou morem de aluguel e não queira fazer no telhado da casa onde mora, ou o telhado dele não é suficiente, ou é assombreado. Para esses casos, a gente pode fazer participando dessa cooperativa de pessoas físicas, e a gente vai fazer uma usina
na qual, por exemplo, eu vou estar participando como sendo um dos membros, porque também... Um dos cooperados. Um dos cooperados. Bom, e eu carrego essa energia, por exemplo, quem paga aluguel pode carregar essa energia Exato. Em qualquer casa. Você mudou de casa, é só informar a concessionária qual é o medidor, qual o medidor que ele deve acreditar a partir daquele momento, ela passa a acreditar a partir daquele momento. É sensacional. Agora, você falou em 25 anos que dura um equipamento desse, até chega lá daqui a 25 anos com 80%. Agora, e a manutenção desse equipamento durante esses anos? Tem um custo para o cidadão? Então, existe uma manutenção de 1 ano que nós, enquanto instaladores, fazemos, que, na verdade, a manutenção, se alguma coisa acontecer, nos primeiros meses, depois não acontece mais. Mas a única coisa que tem que ser feito de vez em quando, principalmente no período de seca, é lavar esse painel, porque ele vai poeirar, ele vai diminuir a transposição de luz. Lavar com água e sabão neutro, ou só água. Tá? Agora, quando tem chuva, não precisa lavar, porque a própria chuva lava. Né? E se chover granizo, por exemplo? Ela suporta o granizo, pedra do tamanho de uma bola de golfe. Peso de um homem? Não, nós não podemos andar em cima do painel, né? Porque não tem porque a concentração de peso é muito grande. Por isso a gente, inclusive, faz, quando são muitos painéis, a gente faz uma passagem entre os painéis para poder fazer a manutenção e poder não pisar nos painéis. E não dá choque? Não, porque ele é muito bem protegido, são equipamentos conectores que MC4, que chama, que ele fica todo escondido, o cabo é duplamente revestido, ele é estanhado e revestido duplamente, então é muito difícil, improvável, a não ser que alguém vá lá com uma tesoura de cortar ferro e corte o cabo, aí vai levar, porque é corrente contínua, é 400, 600 volts. Tenho certeza disso. Geraldo Freitas, 12 é o WhatsApp, 12 981 14 38 18 ou contato @ gera-sol.net.br. Então, energia solar é possível fabricar, produzir a própria energia. Exatamente. Geraldo Freitas, economista e especialista em energia solar, e é da Gera-Sol. Gera-Sol. Em nome da Rádio CT, do presidente Ivanil, quero lhe agradecer muito pelas informações, pela sua entrevista. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos aí do sindicato, um abraço a todos os ouvintes e internautas que acompanharam. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. Foi excelente a entrevista de hoje com o Geraldo Freitas. Agradecemos a todos. Lembrando que a apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos é da nossa amiga jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é do matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.